Eu quero começar dando um relato meu. Quando eu cheguei no plano espiritual, nessa vida, eu comecei aí, para escrever meu livro Caminho de um Aprendiz, que muitos de vocês já têm, outros tantos um dia me darão a honra também de adquirir um livro meu, que as pessoas perguntam, seu livro está na livraria? Né? Te vende no site. Né? Porque aí vai tirando um pouquinho de atravessadores e consegue segurar um pouquinho o preço para ajudar as pessoas a terem mais acesso à leitura. Não é? Enfim. E vou dizer um relato meu. Teve um dado momento que eu já estava indo para as casas astrais, já estava escrevendo o livro aqui embaixo, não é? Eu acordava de manhã e escrevendo. E chegou uma hora que Baltazar falou assim, assim que você estiver pronta, nós vamos visitar outras camadas aqui, né? De outras casas astrais. E eu disse, como eu estou pronta? Quando você atravessar alguns bloqueios. E eu disse, como é mais evoluído? Ele fez, não tem mais evoluído ou menos evoluído. Não se trata disso aqui. Mas são casas, digamos, com mais responsabilidade, não é? São colônias com mais responsabilidade, que inclusive dirigem essas colônias que vocês já conhecem, por serem espíritos mais ancestrais, que já estão mais acostumados a ter mais responsabilidade. Porque aquilo que a gente chama aqui embaixo de espírito de luz, eles chamam de espíritos da responsabilidade. Não é? Luz no plano espiritual é responsabilidade. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu disse, gente, quando eu superar alguns bloqueios, e aí eu comecei a me observar, não é? Eu comecei a me observar. E aí eu trabalhava muito de dia para poder me manter, né? Eu trabalhava pescando siri, em caixa-prego, pescando para poder vender o catado do siri para poder pagar, né? Minha alimentação, pagar a conta de água, de luz. Eu fiquei na casa do meu pai, mas a conta de água e de luz ele disse que eu pagaria. Na casa da ilha, ele está certo, né? Lógico. Então eu trabalhava muito. E muitas vezes, aí eu ia para o telefone à noite. Trabalhava e antes de dormir eu ia para o telefone, eu ligava para uma pessoa, ligava para outra, não é? E ali eu comecei a pensar. Se às vezes eu volto num telefonema até aborrecida por uma coisa que eu soube, que dificulta o meu sono, sou eu fazendo a minha análise, que dificulta o meu sono, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se eu paro de ficar procurando pelo em ovo perto da hora de eu dormir. Eu vou trocar. Quando eu vier da pescaria do mar com meus siris, eu vou lá no telefone, ligo de tarde, depois eu volto, porque tinha todo um trabalho, né? Pois tinha que cozinhar os siris, tinha que catar os siris, botar no saco, botar no freezer, para no outro dia vender nos restaurantes, enfim. Eu vou fazer diferente. E comecei a fazer diferente, não é? Comecei a fazer. E aí um dia ele chegou para mim e fez assim, hoje você vai conhecer uma colônia nova. Eu disse, é aquela da história com mais responsabilidade? Ele disse, é. Esse Baltazar tinha a ver com meus telefonemas à noite, com o telefonema não, mas a forma com que você deixa as pessoas acessarem o seu emocional. E isso você ainda não se curou, você parou, né? Então, agora você vai nessa casa astral. Eu passo, inclusive, por um trabalho, eu conto isso no livro. Eu passo por um trabalho lá para a harmonização dos meus chakras. Ou seja, você ainda tem isso, né? Você só fugiu. No que você fugiu, você não se aborrece, dorme melhor, consegue ficar mais tempo em desmembramento, porque está com a qualidade de sono melhor, não é? E você vai poder acessar outros conhecimentos. E ali, realmente, nessa casa astral, eu fui trabalhada, eu conto isso, né, no livro, os trabalhos que eu fiz lá, de harmonização dos chakras e tal. Então, eu gostaria de começar com o meu primeiro relato, com um relato meu. E aí eu ouvi uma frase de Baltazar. Nós somos o que nós acreditamos.
disse, como é isso, Baltazar, de ser o que a gente acredita? As nossas crenças pessoais interferem em tudo que a gente faz. Às vezes você não está pensando naquela crença que você tem, numa coisa que você acredita, mas ela está ali em você. Eu disse, como assim? Ele, por exemplo, a forma como você deixa as pessoas acessarem o seu emocional. Elas estão contando lá a história delas, você está aqui pescando, não é? Fazendo o seu alinhamento terra, fazendo o seu fio terra, conforme você foi orientado esse ano aqui. E você não está lá, mas você permite que aquela energia entre em você. Então você tem que ver o porquê você faz isso. Aí eu fiquei, comecei a me observar. E sabe o que eu percebi? Eu sou uma pessoa muito proativa, sempre fui. Se eu chegasse em casa, os pratos estavam sem lavar na casa da minha mãe, eu ia para a cozinha lavar. Entendeu? Me dava aquela coisa de meus irmãos não querer ajudar ela, minha irmã não queria. Não adianta ficar reclamando com irmão e irmã. Eu vou lá e faço. E eu sou muito assim, até hoje. Se tem uma coisa para fazer, que a pessoa que está destinada a fazer aquilo não faz, eu vou lá e faço. Então, eu sempre fui mesmo proativa. Mas aí eu comecei a observar o lado negativo disso. Né? Qual é o lado negativo? É como me acessa, como é fácil. Aquilo me acessar e eu ter uma ação instantânea que muitas vezes eram desnecessária, muitas vezes só me criava problemas. Eu estava indo ali para tomar benção, minha mãe. Meus irmãos me encontravam na cozinha. Só para dar uma admitida, que ajuda a mãe, nem mora aqui. Aí vem de vez em quando, e eles estavam certos no que eles estavam falando. Realmente eu nem morava ali. Aí eu me aborrecia com isso, então eu fui observando ali, né? Então era uma crença minha, eu acreditava que nesse nível de proatividade, eu acreditava que se eu chegava na casa de minha mãe e o prato estava sujo, eu tinha que lavar. Aí eu comecei a mudar. Eu ia lá, tomava minha benção, ficava com minha mãe, dava a hora de ir embora antes das pessoas que não gostavam de mim chegar, fazia ali, ficava minhas horas com ela, como eu gostava de ficar, e ia-me embora. Não é? Então, eu fui começando também a observar crenças que eu tinha. Então, aquilo que a gente acredita vibra no nosso campo eletromagnético. Estava ali na minha crença isso, de me envolver com a casa que já não era minha, que eu saí aos 15 anos de idade, entendeu? Minha postura ali era realmente uma crítica, né? As pessoas se sentiam criticadas e eu não tinha nada com aquela história. Então, eu fui começando a observar. Então, uma coisa que parecia também que eu estava ali para ajudar a minha mãe, eu vi que não era, porque cansaria muito menos a ela lavar a louça do que ficar, mas sua irmã vem aqui, vocês ficam brigando com ela, só porque ela está me ajudando. Ela estava se cansando do mesmo jeito. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, ali eu comecei a me observar com outras pessoas também. As pessoas chegavam para mim e me diziam um problema delas, eu já achava que eu tinha que ajudar, que eu tinha que fazer alguma coisa, não é? E muitas vezes o que eu tinha que fazer era ficar quieta. A única coisa que eu tinha que fazer era ouvir e ficar em silêncio, e não me envolver. Então isso foi um aprendizado que eu trago até os dias de hoje. Eu sou o que eu acredito. No que é que eu acredito? Então, se eu acredito que se uma pessoa mexe comigo, eu vou ficar com raiva, toda vez que acontecer alguma coisa, eu vou ficar com raiva. Então, eu preciso começar a mudar a minha crença. Entendeu? Para não me desestabilizar.